Seja bem-vindo ao Godcast, o podcast mais abençoado do YouTube. Estou aqui hoje, sou Larissa Bocelin Vaz, advogada, empreendedora, que nasci de novo há mais ou menos uns 5 anos e estou aqui compondo essa mesa ilustre para falarmos um pouquinho aí da nossa vida, da nossa caminhada cristã e de coisas que provavelmente você também passa. Se apresenta aí para nós. Oi, gente, meu nome é Luciane, eu tenho 26 anos, sou natural do Amazonas. Hoje eu moro em São Paulo, tenho uns 3 anos. Nasci de novo quando eu tinha uns 18 anos, assim, a minha vida inteira foi no lar católico, né, o que é muito comum. Acabei minha faculdade agora de Direito, então tô começando a engrenar nesse mundo corporativo de trabalho. Tô aqui para compor essa mesa e eu acredito que vai ser um tempo de muita edificação para nossa vida, viu? E a senhora, doutora Naila? Eu sou Naila Alves. Naila Alves, como eu costumo dizer, a única palavra ao seu dispor. Sou médica, sou cirurgiã plástica, não vou dizer a minha idade, porque não sou afortunada como Luciene, que tá na casa dos 26, então eu Tá, mas nasceu de novo tem quanto tempo? Nasci de novo foi em 2005, então Nossa. tem tempo. Sua nova criatura já é uma... A criatura já foi lavada, uma nova roupagem, porque é de glória em glória. Amém. Amém. Glória a Deus por Amém. isso. E como é que a gente começa esse bate-papo aí? A gente começou falando dessa questão de ter nascido de novo. Eu acho que é um tema interessante pra gente startar aí o nosso bate-papo. Você já acreditava em Deus desde sempre? Sempre creu? Eu cresci num lar católico, fui batizada, fui crismada. Depois na faculdade eu morei com 2 amigas que eram espíritas, então nós fazíamos o Evangelho segundo Allan Kardec em casa. E no final da minha jornada aí como residente, na minha formação médica, me apresentaram Jesus numa igreja bem pequena, uma igreja quadrangular, mas aonde é pequeno, mas aos olhos do Senhor é grande. Então, sim, é o grão de mostarda, parece pequeno, mas a árvore cresce grande. E eu conheci Jesus ali, num bairro chamado Solo Sagrado, em São José do Rio Preto. E a pessoa que me recepcionou na igreja, Larissa, ela não tinha um dente na boca. Mas foi um sorriso tão lindo, tão pleno, tão maravilhoso, que eu nunca me senti tão bem recebida e tão esperada no lugar. E o que diferenciou pra você? Você já vinha, né, de uma dinâmica ali, de algumas religiões, e o que mudou pra você? O que foi o start? A gente vem conversando hoje, né, Lu? Sim. Sobre o agir de Deus, né? Que é como descascar uma cebola. Ele vai descascando uma partezinha por uma partezinha. Ele não abre de uma vez. Então, quando eu conheci Jesus, lá em 2005, que eu me batizei... Mas você já conhecia Jesus antes? Mas assim, quando eu entendi que eu era filha, porque o batismo... Okay. Eu não sei como foi pra vocês a sensação do batismo de ser mergulhada nas águas. Pra mim foi um negócio muito forte. Primeiro, porque minha mãe... ela achava inadmissível eu me batizar, sendo que eu já tinha sido batizada e crismada. Sim. E aí essa é uma dúvida de muita gente, né? Por que crente batiza de novo? Você já não foi batizado na sua infância? Quando era criança, né? A criança... Sim. Não tem pecado, tem consciência do pecado. E aí quando eu fui me batizar novamente, tudo aconteceu. Choveu, não consegui chegar na igreja, só fui batizar 2 dias depois. E quando eu fui imersa nas águas, foi uma sensação tão esplêndida, assim, parecia que realmente eu tava lavando a alma, sabe? Tomando essa consciência, o que mudou pra mim? Eu fui de glória em glória, em descascar de cebola e do Espírito Santo, a me entendendo como filha. Porque eu tinha muita dificuldade de paternidade. Eu tinha dificuldade de olhar para o céu e orar e pedir para algo que eu não estava vendo. Sim. Eu sentia, e aí vem aquela coisa, né? Da minha parte cientista, acadêmica. Eu tô sentindo isso porque eu tô movida pelas luzes, pela música, pela emoção, ou realmente o Espírito Santo tá me tocando? Já foi assim pra vocês? Já se questionaram assim? Como é que foi o seu, Lu? Como eu vivia na igreja católica, eu acreditava que Deus existia, mas era algo muito superficial. Eu acreditava que Deus estava lá no céu e que ele simplesmente só estava lá com o livrinho dele pra julgar a gente. Essa era a minha concepção. Eu tinha esse entendimento. E é interessante que, assim, eu sempre tive vontade de conhecer Jesus verdadeiramente.
Embora na igreja católica a gente conhece Jesus, assim, né? Cristo lá na cruz. E a minha mãe, ela, tipo assim, tinha uma resistência, porque ela acreditava que eu já conhecia Jesus na igreja católica, então não precisava disso. Isso, por certo tempo, fez com que eu abandonasse esse projeto de conhecer Jesus, que eu passei a acreditar que não, realmente já conhecia Jesus. Mas quando eu tive o meu processo de conversão, que eu disse assim, não, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu percebi que o que eu pensava sobre Jesus era tudo uma mentira. Porque Jesus, ele não estava lá no céu somente, mas ele estava no nosso meio. E quando eu tive a experiência com o Espírito Santo de saber que algo dentro de mim, estava dentro de mim, assim, sei lá, eu pude ter, embora eu não consiga tocar o Espírito Santo, mas foi algo palpável pra mim. Foi isso. E pra você, que você não acreditava? Conta aí. Eu era à toa. Assim, eu também cresci na igreja católica, tá? Minha avó é bem católica, fervorosa, e ela levou todos os netos, assim, né? E eu fiz a primeira comunhão e acompanhava, mas assim, eu sempre... Coroinha, não foi? Fui coroinha, eu era coroinha, sempre nas missas, né? Tava lá, servia os negócios, tal, era coroinha, cantava no coral, então eu sempre fui engajada no meio. Já na infância eu tinha muitos questionamentos, eu sempre fui muito perguntinha e respostinha, né? Então assim, me fala qualquer coisa que eu tenho uma respostinha pra você. Pergunta pro meu marido. E aí, eu tinha esses questionamentos e eles nunca eram sanados, sabe? Era meio que abafado, né? Tipo, por que essa menina tá perguntando esse monte de coisa? E quando eu me tornei adolescente e tal, comecei a achar tudo uma grande bobeira. Porque eu não tinha uma experiência. Era uma coisa assim, Jesus pra mim tava ali naquela cruz, era uma coisa madeirada, era uma alegoria, era algo que o ser humano tinha criado para sustentar a fraqueza dele, entendeu? Então, para mim, a religião, né, era algo para pessoas fracas. Então, esse era o meu entendimento. Assim, a pessoa, ela tá na religião porque ela não consegue resolver com os problemas dela sozinha. Então, ela precisa de inventar Deus para ela ter um certo conforto. Então, essa era a minha linha de pensamento. Eu pensava exatamente assim, eu falei assim, poxa, pessoa que vai no culto, que fica... pensava sempre, minha imagem era estereotipada do crente, né? Era a mulher de cabelo comprido, sem raspar o cabelo, o homem de carçudo, né? Com as calças lá em cima, e a menina debaixo do braço. E aí eu fui preconceituosa durante muito tempo. Eu achava que a igreja, a fé, crente. Era coisa de pobre que não tinha aonde mais se apoiar. E aí precisava de uma muleta, né? Você também pensava assim, então? Pensava. Deus me pegou no anzol e jogou no tatame e falou assim, então vou te mostrar quem que vai precisar de Deus. Mas você considera então que você foi pela dor? Fui pela dor. Sério? Foi pela dor. Caraca. Eu tive uma complicação com uma paciente, uma necrose de pele, que hoje é muito mais simples resolver, né? Resolver do que naquela época que não existia câmera hiperbárica, que não existia nada, né? Nada. Porque eu tava desesperada. Eu falei, como que vai resolver isso? Você ficou com medo dela morrer? Aconteceu alguma coisa? Não, eu fiquei com medo de demorar pra fechar a ferida. Entendi. Morrer não teria esse problema, mas a ferida dela demoraria em torno aí de uns 2 anos pra se resolver completamente. E eu vi o milagre de Deus. Meu Deus. Porque eu vi aquilo se resolver e curar em praticamente 5 meses. Mas aí você pedia muito pra Deus? Como é que era? Porque aí eu fui no culto, a pastora, perdi o contato com ela, infelizmente, de 1,5 metro, e Linda começou a profetizar, ela não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia o que eu estava fazendo lá. E ela começou a profetizar na minha vida, e ela me deu um óleo de unção e falou assim, você vai passar isso sobre o seu problema. E saiba que esse seu problema não é culpa sua. E não é culpa da pessoa, mas é para que a glória do Senhor se manifeste para que você aprenda a crer em milagres. Nossa! E aí eu comecei a passar ali o olhinho de unção. E todo mundo achando que eu tava louca. Você passou na ferida? Na ferida? Meu Deus! Isso é interessante. Na ferida da paciente. Ela morava perto do hospital e ela ia lá um dia sim, um dia não, e eu meti o olhinho de unção. E aí quando a Eliana, que era a técnica de enfermagem da plástica, voltou de férias, porque quem me levou foi alguém que estava cobrindo as férias dela. Sim. E ela viu eu passando aquilo na ferida, ela falou assim, você ficou louca? Eu vou contar pro professor. Ela falou, você tem que passar papaína, açúcar, colagenase, nebacetim. Eu não vou nos olhos de um só dos crentes. E aí,
eu me converti. Nossa. Viu a glória de Deus sendo agora? manifestada. E aquela palavra que fala assim, que não vai ficar uma unha no deserto, da escravidão e tudo, e não ficou uma unha, porque realmente essa paciente eu consegui depois remover a cicatriz dela, e realmente não ficou nada. E assim, é tudo a vontade de Deus, né, gente? É meu trabalho, né? Como cirurgião plástica. Às vezes tem uma cicatriz que é muito pequena e a gente custa e não consegue resolver. Aí eu entendo hoje que eu tô... Nossa, é interessante você trazer esse trabalho de ponto, Deus. doutora, porque... E aí é uma pergunta pra você. Hoje você é cristã e você vive isso na sua profissão. Embora a gente é acostumado a acreditar que Deus não está na nossa profissão, que a profissão é algo mais humana, intelectual. E que aí Deus se afasta um pouco disso porque isso é nossa habilidade. Pra você, você acha que isso é inseparável? Assim, você vive a sua profissão com Deus no seu dia a dia? Eu oro todos os dias antes de fazer uma cirurgia. Legal. E se eu vejo que existe uma abertura para orar junto com a paciente antes dela ir para o centro cirúrgico, eu oro. E sabe que teve uma coisa bem interessante. Eu sempre oro mesmo, vou ao quarto da paciente. Um dia eu cheguei muito atrasada. Tava trânsito, cheguei no hospital atrasada. E aí eu falei para a minha anestesista, já leva a paciente para o centro cirúrgico, porque como é uma abdominoplastia, eu marco ela no centro cirúrgico, não precisa marcar no quarto. Mas normalmente é no quarto que eu oro pela paciente. E aí, a hora que eu falei isso, desliguei o telefone, aí eu liguei na hora eu falei, não. Aí eu liguei de novo para a anestesista e falei, não, espera, de vez que tá atrasado 10 minutos, atrasa mais 15. Mais 15. E eu fui até o quarto da paciente. Aí eu cheguei lá, a paciente assim, nossa, doutora, o moço da maca veio buscar-me e eu achei que a senhora não fosse passar no quarto. E eu fiquei triste, porque eu só vim operar com a senhora porque minhas amigas falaram que a senhora ora antes de operar. Nossa! Ah, Deus Glória é bom a Deus. demais. Muito bom. E você, dona bonita, foi pela dor, foi pelo amor, foi pelo quê? Foi por onde? Não foi pela dor, porque eu não vivi, por exemplo, nenhum momento assim de sofrimento, sabe? Foi pelo amor, embora foi uma fase muito difícil pra mim, porque eu havia saído de casa pra estudar. E a minha adolescência foi uma fase muito complicada pra mim, porque eu tinha vários questionamentos. Por exemplo, eu sou filha adotada. Então, todas as perguntas que eu tinha quando eu era criança, elas criaram muito mais força na adolescência. E aí o meu contexto era longe de casa, sozinha, estudando, cuidando da vida, fazendo tudo que não tinha mais pai e mãe por perto. E tinha que lidar com essa questão, porque pra mim era muito difícil eu acreditar que Deus era um pai. Fui criado por um pai e por uma mãe, mas por não ser os meus pais biológicos, eu criei um mundo assim na minha cabeça muito complexo de me sentir amada, de achar que o meu pai me amava igual ele amava o meu irmão, que era filho biológico dele. E aí, quando eu conheci Jesus, foi exatamente na casa que eu morava, que eu estudava, a dona da casa, porque eu morava num quarto, ela tinha uma célula. E quando eu chegava da escola, 6 horas da tarde, toda quarta tinha célula. E ela sempre me chamava, e eu fechava a porta do meu quarto e eu só chorava, eu não ia. Você não ia? Eu não ia, e era tipo na sala da casa. E aí até que um dia eu cheguei muito cansada, assim, tava bem emocionalmente abalada, e eu falei, não, hoje eu vou. Aí eu participei da célula. E aí eles me convidaram pra ir pro encontro com Deus, que na época eu não sabia o que era, mas como eu sentia assim uma ansiedade, era como se era um grito de socorro da minha alma, tipo assim, não, acho que agora eu vou conseguir resolver tudo isso. Aí eu aceitei, eu fui pro encontro com Deus e lá eu aceitei Jesus. Aí foi assim que aconteceu. E a permanência? Porque muita gente aceita e também segue sua vida, né? Aí eu fui pra uma igreja, que essa igreja que organizou o encontro com Deus, eu fui pra essa igreja, aí comecei a ir. Era uma igreja pequena, no interior também. Minha também era pequenininha. Onde todo mundo se conhecia. Por exemplo, diferente da igreja católica, que eu era coroinha, que eu fazia, sabe, tudo tava lá. Essa eu não participava de nada, porque eu tinha um medo, assim, eu achava, era tudo muito estranho. Eu não sabia lidar emocionalmente com as coisas que eu tava vivendo, tipo, nossa, Deus existe mesmo, Ele me ama. Isso pra mim era muito novo. E entender que eu tinha pessoas que poderiam me ajudar nessa jornada também. Por exemplo, eu tinha um sentimento de que sozinha tudo se resolveria. Aí eu tive que aprender a entender que não, que existiam pessoas nessa jornada cristã que estariam ali para me ensinar, me apoiar, pegar a Bíblia para me ensinar de uma forma que eu não tinha aprendido. Então tudo para mim era muito novo. E aí foi assim, só que teve um detalhe, eu falo que eu aceitei Jesus racionalmente, assim, por quê? Não é que eu rejeitei, mas eu fui, quando uma pessoa, ela não aceita de primeira, como que diz? Ela
Resistente, isso. Eu fui muito resistente. E eu tinha uma coisa assim comigo. Eu só vou aceitar quando eu entender que é pra eu aceitar. Eu tinha isso na minha cabeça, não me pergunta de onde que eu tinha. Sim. E aí eu falei assim, pois agora que eu aceitei, eu decido nunca mais sair daqui. E foi assim, claro, né? Tem toda uma mudança de Isso comportamento. demorou quanto tempo, você acha? Do quê? Pra você aceitar? Não, demorou 1 ano, porque eu saí de casa e fui pra essa casa. Aí Entendi. tinha célula, tudo. Demorou 1 ano pra eu aceitar. Meu assim, demorou tipo, 5. Sério? 5 anos indo na igreja até eu aceitar Jesus. Caraca! Eu queria ter certeza, queria Sim. ter uma certeza, muita certeza. Justamente por essa questão, por eu não crer, né? E ter chegado a esse lugar de não creio, não existe nada e enfim, não aceitar. Eu entrei num ponto que eu... Assim, a minha mãe já tinha se convertido, já tinha algum tempo, acho que ela ficou uns 10 anos, durante 10 anos orando por mim. Caraca. Ungindo minhas coisas, tudo meu tinha cheiro de óleo, tudo minhas coisas, eu tava dormindo, tinha uma mão na minha cabeça. Então, assim... Eu acredito que foi quebrantando, né, a minha alma e tal, mas eu busquei em 1 milhão de lugares, né, que é outro ponto, e aí quando eu decidi ir na igreja a primeira vez, era mais ou menos 2012. Chorei muito, tipo, chorei umas 3 horas, assim, copiosamente, mas achava que era porque eu tava emocionada, porque eu tava cansada e tal. Então, desse dia até o dia que eu aceitei, que eu fui, levantei a mão pra Jesus, demorou mais ou menos uns 5 anos. Eu levantei a mãozinha para Jesus, mergulhei nas águas, comecei a ir bem, mas eu dei uma escorregada. Você ficou meio lá, meio cá. Não, eu fiquei totalmente cá durante um período e aí eu me afastei. Aí de 2005 a 2010, 5 anos eu fiquei afastada de Deus. Ficou meia mussarela, meia calabresa. Meia mussarela. Aí eu... Mas o que te fez sair? É. Foi alguma decepção? Da presença do Senhor? Porque você falou que você ficou um tempão, aí você saiu. O que foi essa saída? Eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela pessoa. Exatamente, errada. essa música. E aí eu me apaixonei por um turco libanês que me tirou do trilho, né? Foram tempos difíceis, realmente me afastei da igreja, não queria mais saber de ter comunhão com os irmãos da igreja. Vai rolando meio que um endurecimento, né? Sim. Acho que por conta do pecado, enfim. E aí depois eu me decepcionei com ele e tal, não fiquei com ele, e aí de pecado em pecado eu fui pecando cada vez mais, né? Porque é um buraco que parece que quando você abre ele, um abismo chama o outro, né? E aí foram tempos bem difíceis, assim, que se você chegasse pra falar de Deus pra mim, eu não queria ouvir falar. Por quê? Porque eu era sempre muito certinha, tinha dado uma desviada, e por eu ter sido sempre muito certinha na minha vida, eu achava que eu deveria ficar com ele, que ele seria o homem da minha vida. Como ele não foi, eu fiquei muito revoltada com Deus. Entendi. Aí eu orava e falava, Senhor, mas por quê? Por quê, né? Por que não é ele, né? Você queria que fosse ele. Eu perdi minha virgindade com ele, com 33 anos de idade. Caraca. Eu falei assim, vou casar com esse homem, entendeu? E aí, quando não aconteceu, eu fiquei muito decepcionada com Deus. Porque o ser humano faz o que ele quer e depois bota a responsabilidade em Deus, óbvio. Na hora de escolher, ninguém pergunta, né? Mas já que, por exemplo, a doutora trouxe a questão de relacionamento, vocês acreditam que as pessoas podem nos influenciar a sair do caminho de Deus? Muito mais do que você influenciar ela pro caminho de Deus. É mais fácil você sair do que você levar Porque alguém. as pessoas falam assim, não, se você tá firmado, pode vir quem for, você não vai sair do caminho de Deus. Mentira. Você sempre tem um espinho na sua carne. Sempre. Você tem que estar muito firme, muito certa, convicta. E se afastar porque o inimigo, ele atua na dúvida. Eu costumo brincar e falar assim, que ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou pecar! Hoje eu vou pecar e é isso. Não, mas assim, até pra você pecar é uma sequência, é um processo. Eu falo que é igual você, comi um hambúrguer, do nada você piscou um hambúrguer, tava na sua mão. Não, você teve que pensar no hambúrguer, até você pegar o iFood, escolher, pedir, depois tem ainda que chegar, entendeu? Então assim... Se embrulhar! Exato. Então o pecado é a mesma coisa, entendeu? Antes de chegar às vias de fato,
Tem um monte de coisa que aconteceu antes pra você chegar até ali. E eu falo que o bom é quando você não precisa decidir. Porque se te botar na frente da fogueira, a chance de você se queimar é alta. Mas porque se o calor você... é bom, né? Exatamente. Óbvio, agora se você já vigia, você não se coloca em determinadas situações que às vezes você não vai conseguir dizer um não. E eu vivo isso todos os dias. Porque quando eu dei essa afastada, né, eu comecei a beber. Eu comecei a beber. E quando eu cheguei, mudei, tempo para outro podcast, mas quando eu vim para São Paulo, cheguei na igreja que eu frequentava, eu bebia muito. E esse foi um período... Faz nem sentido isso, não, né? aí você olha pra doutora... Aonde? Mas você bebeu o quê? Eu bebi uísque. Se você deixasse, eu tomava Sério? de uísque, conversando. Caraca, brincando. você não tem cara que fazia essas coisas, hein? Pois é. E aí, quando eu vim pra São Paulo, comecei a frequentar uma igreja, a visão deles é que não se beba nada, certo? Não porque é pecado beber. O pecado é embriaguez, tá certo? Mas, às vezes, por amor à vida de outra pessoa que tem problema com bebida, você não vai beber pra se abstém, né? Só que eu era essa pessoa. Que por amor à minha vida, você não podia beber do meu lado. E eu hoje, não estou mais nessa igreja que eu frequentava, mas hoje eu me vigio. Sim, Um dia uma amiga minha falou assim, mas o que tem tomar uma tacinha de vinho? Aí eu falo assim, eu tomo uma tacinha de vinho, eu tenho medo. Sim. Porque a bebida é um espinho na minha carne. Ela é o pecado, ela é o vício que atormenta várias gerações da minha família. Entendi. Da parte do pai. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um barzinho, o Spot, adora comida de Spot, adora ambiente. Mas eu não posso ir no Spot. Eu chego no Spot, eu tenho vontade de beber. Então, a ambiência, ela transforma tanto pro bem como pro mal. É aquela história, né? Se você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, você quer crescer na vida, você vai andar com 5 pessoas que estão na mesma dinâmica que você pra você crescer. Agora, você tá meio mussarela e calabresa. Meia mussarela, meia... Se andar com uma pessoa que vai te puxar pra baixo, minha filha, você vai virar só tá fácil. E, por exemplo, Lari, e pra você que levou um tempo, assim, pra acreditar que Jesus existia, eu acredito que nesse período você tinha muitas amizades do mundo. E como que foi pra você, assim, se desligar dessas amizades? Porque eu demoro às vezes para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, ela é definitiva. Eu pondero muito as coisas antes de ir para um lado ou não. Então por isso que eu fiquei 5 anos ponderando, né? Porque assim, eu não acreditava. Por estar indo na igreja e tal, coisas dentro de mim começaram a ir mudando. Então, naturalmente, eu fui perdendo interesse em algumas coisas, comecei a achar algumas conversas muito, chatas, sem futuro. Isso porque eu também, nesse período, eu já estava começando a empreender. Então, era tudo junto, assim. Eu já não cabia mais num ambiente ali profissional, porque minhas amizades, ninguém empreendia, era todo mundo meio que CLT, queria, tipo assim, trabalhar pra curtir. E, tipo, quando você é empreendedor, meio que sua vida é a curtida, né? Tipo assim, você curte e trabalha. Não é um negócio que você fala, preciso fazer isso aqui pra... agora eu vou soltar. Então, pelo menos pra mim, eu tenho prazer na minha vida de empreendedorismo e os temas que se relacionam com isso são interessantes pra mim, entendeu? Então, eu gosto de conversar com pessoas que tal, não sei o quê. E começou a acontecer isso pra mim também numa área espiritual. Eu comecei a ter interesse em ver determinados assuntos, comecei a assistir pregação, comecei a ir na igreja com mais frequência, comecei a não gostar de mais alguns ambientes, mas mesmo assim eu ficava ponderando. Então eu fui na igreja, sei lá, no culto no domingo, na mesma semana eu tava na rave, entendeu? Eu tava na balada. Então assim, aquilo ficava nessa balança, ficava assim, mas acho que não tem tanto a ver. E eu ainda não acreditava em Deus. Então era meio que não fazia sentido pra mim o porquê se eu não acreditava em Deus, eu me sentia mal em determinados ambientes. Não fazia sentido, porque eu falava assim, cara, se Deus não existe, se não existe bem e mal, se é tudo uma construção, e por que determinadas situações eu não fico bem?
não fico plena, não preciso estar doida pra estar num ambiente, tipo assim, Sim. tem alguma coisa errada, né? Então eu fui racionalmente fazendo essa matemática, até que chegou um dia que eu falei assim, não, eu preciso dar um basta, não aguento mais ficar com essa mente dividida, com esse negócio em dois mundos. E aí eu falei assim, Deus, falei assim, Deus, não sei se você existe, não sei se você não existe, mas assim, se você existe, eu quero ter uma experiência. 6 vezes. Fecha o baralho pro lado de lá, pro lado de cá. Eu falava assim, faz alguma coisa, me Sim. mostra, porque eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Só que antes, eu já tinha essas dúvidas, só que a minha posição era assim, Deus existe, se Ele quiser, Ele aparece pra mim. Se Ele quiser, Ele vai fazer um sinal. Se Ele quiser, Ele vai... Tal. E eu entendi que Deus, Ele não trabalha na soberba, Ele não trabalha na sua autossuficiência, Ele trabalha na humildade. Então, nesse dia, eu me coloquei humilde perante a existência de Deus. Eu falei assim, eu não sei, eu não entendo. Eu fui sincera, eu não acredito. Me ajuda, me mostra, me dá um sinal, me dá eu quero ter experiências com o Senhor, mas as minhas. Eu não quero que, porque o pastor falou, Sim. que eu não sei quem falou. Não, eu quero a minha experiência. E falei assim também. E se essa aqui é a sua palavra, a Bíblia é a sua palavra, eu vou ler a sua palavra e eu vou fazer aquilo que a sua palavra está dizendo. Então, eu falei, eu vou tomar a iniciativa, entendeu? Sim. Eu já tô há esse tempo todo esperando cair um anjo do céu e vir falar, minha filha amada. Então eu falei, Eu não, existo. eu vou, sabe, dar o primeiro passo. E aí, a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Interessante. Lu, essa fala da Larissa, né, que ela falou de humildade e soberba. Eu participei de um ministério e eu era da intercessão e eles usavam muito essa frase. Essa pessoa é do mundo, eu sou da igreja. Você não pode lidar com gente do mundo. Hoje, eu não uso esse termo. Esse termo, Uhum. Por sim. quê? Porque nós todos somos o mundo. Você é um alien? Exatamente, você é um anjo que... E eu acho que o crente colocar essa Divide, né? divide sim, e é sim. soberbo. Tipo, você é do mundo, eu sou de Deus. A sua fala naturalmente já tem uma divisória, né? Exato, Você faz uma distinção. E assim, a gente precisa, como cristãos, lutar contra toda essa segregação. Sim. Também acho. Porque a palavra de Deus diz, não existe, você é de Paulo, você é de Sim, Apolo, não sei o sim. quê. Você é de Deus. Não, entendeu? começa a divisão, né, dos crentes versus do mundo, depois do próprio crente que acha que a Isso, sua igreja é a exatamente. única escolhida. É. Deixa eu falar, gente, se a sua igreja acha que ela é a única escolhida, ela é uma seita, tá? Só pra deixar um recado, porque assim, Exatamente. Deus vai vir buscar a noiva, a igreja, não é né? Sabe, tipo, eu E acho- tem muita igreja que aceita e tá enganando as ovelhinhas. Exatamente, é. É por isso que eu adoro aquele filme do Nicolas Cage, o Apocalipse, né? apocalíptico. Porque a hora que vem o Apocalíptico, um monte de gente sobe e tem um monte de pastor no púlpito que fica, né? Então, cuidado com as Exatamente. seitas. E também, por exemplo, hoje é muito assim, as pessoas, não, eu sou do pastor tal, Aham, né? aham. Eu Sou de sou do pastor nenhum, pastor sou de tal. Deus. Eu sou de E aí, Jesus. tipo assim, começa a criar fã-clube de pastor, né? É. Não, o pastor da minha igreja, ele é o melhor, porque... Não, ele fala a Bíblia. É. Não, qualquer coisa que não... Sabe? E aí... Meu pai espiritual, eu fico muito receosa hoje em dia com essas histórias de pais espirituais. Tem, mas assim, é algo muito, né, não é dessa... Não pode ser muito, né? Sim, Sim, porque tem muita coisa que acaba sendo mais uma demagogia e muitos abusos Exatamente. são cometidos Exatamente. debaixo dessa alcunha e debaixo dessa coisa, sim. porque assim, né, às vezes a pessoa se coloca numa posição que você se sente até coagida. Exatamente. E se Jesus veio para nos libertar, para ser o mediador, né, entre nós e Deus, tipo, óbvio que Deus, ele coloca pastores na nossa vida. Sim. E a ovelha conhece o pastor, né? Tipo assim, é natural, o coração do pai se converte ao filho, do filho ao pai. Então, assim, você vai saber quem é essa pessoa, que Deus está levantando às vezes para te acompanhar e tudo. É importante que você honre essa pessoa, Sim. mas
abuso, né? o mesmo acesso que ela tem, você também tem. Então, as pessoas terceirizam, porque também é cômodo. Claro. Você colocar tudo nas costas do pastor e, tipo assim, né? Deixa ele pagar preço, deixa ele fazer aqui só isso, então, o culto de domingo. Então, assim, tudo é a forma como é feito, como é encarado, se há seriedade, se há clareza, se há verdade. Eu acredito que existem, de fato, os homens e mulheres que Deus levanta para ser um pai, uma mãe espiritual. Sim. Mas não é a Deus dará, né? Sim. Tem algo que linka e que você entende espiritualmente aquilo ali. Porque um pastor, ele vai te direcionar. Pai, uma mãe é outra conversa, né? Sim, é um outro cuidado, é um exatamente, outro direcionamento, enfim. Então, um pouco disso, assim. E, por exemplo, hoje a gente tem... Hoje tudo é muito mais fácil no sentido de informação, né? É tanto que hoje, eu não sei comprovadamente, mas eu acredito que hoje o número de igrejas que existe é muito maior do que antigamente, né? Nossa, demais. E... Ali em Alphaville, eu perto do Oba ali... Nossa! Eu dei uma volta em um quarteirão, tem 5 igrejas evangélicas de denominações diferentes. Meu Deus! E isso que você falou, Lari, de tipo, nós acreditamos que Deus levanta pessoas para pastorear. Só que hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas se auto-levantarem para pastorear pessoas e, na verdade, é como se elas estivessem criando o seu próprio fã-clube para que elas fossem seguidoras dela e não discípulas de Jesus, sabe assim? Sim, entendi. E hoje, infelizmente, esse pouco discernimento, porque eu acredito que o Espírito Santo nos dá o discernimento para saber se alguém pode te pastorear ou não, porque você sente, né? Eu acredito que você sente isso. Mas aí que tá. Se você pega uma pessoa muito fragilizada, uma pessoa que tem raízes de rejeição, uma pessoa que tem problema de paternidade, se o pastor se achega a ela com uma intenção ruim, ele vai faz miséria, né? Nisso aí, entendeu? Por que um João de Deus abusa de uma pessoa? Porque ela foi lá fragilizada, ele se aproveita. E isso não é só João de Deus, assim, a gente vê histórias durante a história da humanidade toda. É porque eu tenho a minha teoria, que é nenhum ser humano foi feito para ocupar a cadeira de Deus. Exatamente. E aí, quando as pessoas começam a achar que elas não são o corpo, mas que elas são a própria cabeça, é onde a queda está próxima. Porque eu creio, como assim João de Deus e tantos outros que a gente sabe, eles começaram bem. Eu sempre acho que começou bem. Sim. Começa bem. Só que vai vindo o poder, vai vindo a fama, vai vindo... Exatamente. E vai vindo o resultado. Porque, de fato, Deus derrama dons de forma indiscriminada. Então, seja uma pessoa que está num ambiente eclesiástico, se ela está na igreja evangélica, na católica, onde ela quer que ela esteja, se Deus deu um dom para ela, ela vai manifestar esse dom onde ela estiver. Não é só a pessoa que está na igreja que tem dom. Então, a pessoa vai ter sonhos, a pessoa pode curar, pode, enfim, manifestar esse dom onde quer que ela esteja. Então, são pessoas que Deus deu dons, derramou dons, e essas pessoas começam a achar que esse dom é delas. É dela, E não exatamente, Deus. Deus. E aí ela começa a achar que é ela, que o poder tá com ela, Exato, que ela... E aí vai crescendo a soberba, o orgulho, a vaidade. E, ao mesmo tempo, existem os frutos que estão vindo positivos daquilo. Então, a pessoa se auto-engana. Porque ela fala assim... Mas olha o que eu tô fazendo, olha como que as pessoas estão sendo curadas, olha a quantidade de igreja que eu tenho, olha, o favor de Deus está sobre mim, a pessoa começa a se achar invencível. Até que em algum momento chega a justiça divina, puxa o tapete, e essa pessoa, se Deus, né, de acordo com a misericórdia de Deus, essa pessoa pode se arrepender ou não, enfim, aí já é outro papo. Vocês já assistiram um documentário chamado Orar e Obedecer? Não, Já. eu não assisti ainda. Já das famílias que tem vários maridos, não é? Os negócios, sim, várias mulheres. O pastor tinha várias mulheres. Sei. Eles acreditam que isso ainda... A poligamia é algo que Deus é desejado por Deus. Desejado por Deus. E assim, um aspecto importantíssimo aí desse pastor que tinha várias mulheres é que ele chegava e falava assim, ele encontrava a menininha e falava assim, essa aqui, olha,
Deus, ele separou pra mim. E aí pegar a menina de 14 anos, Era né? as novinhas, As era. novinhas. Então, esse tipo de abuso, ele acontece não só por conta da raiz de Sim. rejeição e tudo mais, mas porque eu acredito muito na questão do psicopata. Então, qualquer área da sua vida, qualquer área do seu relacionamento profissional, familiar, religioso, a gente precisa ter cuidado porque existem essas pessoas ali. Né? Exatamente. Mas eu particularmente sou uma defensora da igreja, porque assim, o povo fala assim, mas na igreja tem uma... Amigo, você acha que no bar vai estar melhor? Tipo Exatamente. assim, você acha que Sim. você vai lá na balada, vai estar o quê? Todo mundo desejando coisas boas e tal. Sim, Good a vibes. igreja é formada por homens, assim, Exatamente. por pessoas, ser humano, então... Essa é a importância, né? De você Sim. ter a sua busca individual, Sim, de você estar sensível e não colocar tudo Lá. em cima de pessoas. E o importante da igreja, né, é porque a palavra diz, né, que ferro afia ferro. Com Sim. certeza. Então, você está inserido numa comunidade de uma igreja, você vai ser afiado, Sim. né? Porque você vai aprender seu limite, Sim. você vai aprender, tem pessoas ali que vão ter temor. Então, como a Larissa falou, em todos os lugares tem coisas boas e coisas ruins. Sim. Meu, foca nas boas, É. e com as ruins sirva de exemplo e fala assim, ó, isso eu não E, quero fazer. e até essas ruins é para testar Tá, muitas vezes a sim. sua maturidade, o seu coração, onde que O perdoar. Sim. isso, porque assim, como é que você vai saber se você tá desenvolvendo, se você tá Sim, evoluindo? Porque às exatamente. vezes eu vou fazer uma coisa que você não gosta, às vezes você vai fazer uma coisa que eu não gosto, e estando ambas, né, buscando em Deus, Deus vai incomodar uma, vai incomodar a outra, então Exatamente. você tem oportunidade de se desenvolver de uma forma E muito mais testemunho, profunda. né? Sim, e Porque uma na coisa- igreja você troca testemunho. Exato. Que é o que faz edificar a nossa fé. Sim. Com certeza. E uma coisa que, por exemplo, eu conheço pessoas que se feriram dentro da igreja e elas falam que nunca mais vão voltar porque ali foi um lugar de que elas foram feridas. Mas eu acredito que a igreja, por mais que, né, como você falou, é formado por pessoas e nós, né, ninguém é perfeito, a gente falha. Mas se existe um lugar que você pode ser curado é dentro da igreja. Eu creio. Eu creio muito nisso, assim, pra gente não descartar e também é muito comum, a culpa é da igreja. Então a culpa é nossa, porque nós somos a igreja. É. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade, porque é muito fácil a gente falar assim, não, a culpa é da igreja. A igreja que tá ferindo. Por isso que existem pessoas que nunca vão na igreja hoje, porque os cristãos estão cada vez mais... e aí, né, a gente precisa entender o contexto, mas eu acredito que é importante a gente trazer essa responsabilidade pra nós. Sim. Porque nós somos a igreja, né? Se Cristo não está sendo vivenciado na nossa vida com boas atitudes, é responsabilidade nossa. Sempre de fazer esse paralelo com o empreendedorismo. Imagina lá, eu começo a empreender, aí eu fico, é culpa do governo. Exato. Minha empresa não Tem dá muito certo porque meu funcionário. Porque não tem incentivo, ninguém não sei o que lá. Então, assim, se você quer viver num ambiente, você achar que você vai viver nesse ambiente extremamente seguro, alheio a tudo, sim. não vai existir. Isso Sim. se chama vida. Exatamente. E a autorresponsabilidade. Isso é né? muito importante. Então hoje, por exemplo, aconteceu algumas situações no meu trabalho, né? E aí eu fui chorar as mágoas para minhas irmãs, e elas, então é culpa de quem? Eu falei, não, a culpa é minha. Né? Porque se eu tô direcionando, eu sou Sim. líder da equipe, eu sou líder do time, então Exato. se o time não reagiu certo, é que eu errei. E é por isso que técnico de futebol é demitido. Gente, o papo tá muito bom, mas nós temos que encerrar, deu aqui nossa hora. E espero que vocês tenham gostado desse Godcast, o podcast mais abençoado do YouTube. Você deixa aqui seu comentário, sua pergunta, sua consideração. O que você tá achando desse papo todo? É nosso projeto piloto aí, a gente espera que você seja abençoado. Últimas palavras, doutora? Creia em Deus, busque uma igreja com que você se identifique, porque os tempos realmente estão se cumprindo. Para quem lê a palavra, lê a Bíblia, vai ver que muito do que está acontecendo no mundo está escrito que vai acontecer. Então é importante estar inserido numa comunidade, para orar juntos, para te apoiar, para te nutrir em fé, porque é melhor serem dois que serem um, porque quando um cai, o outro te ajuda a levantar. Você, Lulu? Às vezes as últimas palavras acredite em Jesus,
vá para a igreja. Por mais que você tenha se ferido com a igreja, mas saiba que o único lugar que você pode ser curado é na igreja. Não desista de Jesus, embora as pessoas tenham falhado com você, Jesus não pode pagar o pato por isso, então volte para Jesus e que você seja extremamente abençoado com esse podcast. E as minhas últimas palavras. Melhor é o final do que o início das coisas, entendeu? Eu creio sempre que o melhor está por vir. Amém. E o melhor, ele não está atrelado às circunstâncias, aquilo que a gente vê no jornal. Para de ver jornal. Não está a nossa ordem, o nosso reino, aquilo que nós acreditamos, ele é celestial. Amém. Então, tudo isso que está aqui é passageiro. Não vale a pena a gente perder nosso sono, a gente, sabe, ficar abalado, sendo que a nossa cidadania ela é celestial e eu creio que tudo está se cumprindo e nós temos que estar felizes por fazer parte desse grande projeto de Deus. É isso aí. Yeah!